Rapaz, aqui tá demais, viu? Tô logo para acabar jornal logo, eu não aguento mais não. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Até meu primo entrou no bolo também. Olha só. Eliezer, meu amigo, um grande abraço. Muito obrigado pela participação. Boa tarde. Cadê o retorno do Eliezer, rapaz? Não, o Marcelo hoje mesmo foi... Se botar o Marcelo no lado do Costa, acabou-se o Costa. Tá lá, ok? Ok? Boa tarde, viu? Olha, agora sim. Agora ouvimos o Eliezer. Minha primeira dama aí da Marcelo, boa tarde, seja bem-vinda. Todos. Lá, lá é Lilás, tudo é Lilás, lá no curso lá da polícia, viu? As viaturas lilazes. Exatamente. Otávio Ribeiro continua, um grande abraço, meu amigo Tássio Cruz de volta. Vamos começar falando que o deputado estadual Jeová Alencar foi nomeado superintendente da SAAD Sul. Ele deixa sua cadeira na Assembleia Legislativa para o suplente, Gessivaldo Isaías. A reportagem é de Eliezer Rodrigues. A convocação de Gessivaldo Isaías acontece após o deputado Jeová Alencar se licenciar para assumir o comando da SAAD Sul na Prefeitura de Teresina. Prioridade para um conjunto de obras que devem ser feitas com recursos de empréstimos. Não tenha nenhuma dúvida, nós temos obras, o prefeito buscou recurso externo, porque sabemos que só da prefeitura não dá, temos recurso externo para investimento na área de mobilidade urbana, na área de infraestrutura, na área de transporte público. Pode ter certeza, uma administração ela não precisa começar boa, ela tem que terminar boa e pode ter certeza que esses 2 anos serão anos de grandes realizações da nossa cidade com a gestão do nosso prefeito, doutor Pessoa. A posse representa uma força a mais para o grupo político do prefeito doutor Pessoa. Deixou de exercer a função dele de deputado para estar mais próximo do povo de Teresina junto com o prefeito doutor Pessoa. O mérito é dele. E, consequentemente, está ajudando o partido e, dentro desse, consequentemente, o pastor Gessivaldo, pela experiência que ele tem, por o desejo de fazer mais, e aqui bem representado pelo pastor Gessivaldo. Gessivaldo Isaías deve compor o bloco das minorias, com postura de independência em relação ao governo do Estado. Eu tenho certeza de que o que a população do nosso Estado, que ainda é uma população nós temos uma boa parte da pobreza em Teresina e que é proveniente do interior, são muitas vilas, e sempre eu estive presente. A minha independência nessa casa, ela se torna quando um projeto do Executivo vier que seja para alterar alguma situação para prejudicar o povo de um modo geral. Então eu votarei contra. Mas todo projeto do Executivo que vier, que beneficiar a população, eu serei a favor. Eliezer Rodrigues, não dá para esconder pelas imagens da sua reportagem o carinho que o prefeito de Teresina tem por Jeová Alencar. Dá para ver claramente o rosto de felicidade, o sorriso de alegria de doutor Pessoa vendo o Jeová Alencar falar, né? É verdade. Boa tarde, Douglas, aos colegas e telespectadores. Uma solenidade bastante prestigiada, essa de posse do deputado estadual Gessivaldo Isaías, hoje pela manhã, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa. Um momento importante, fortalece os republicanos no estado do Piauí. Jeová Alencar permanece alinhado com a gestão da prefeitura, um político que tem seu peso, sua representatividade, especialmente na capital, vai comandar uma das principais pastas do Palácio da Cidade, e isso tudo representa união de forças, em nome do grupo do prefeito que busca se fortalecer para os desafios, especialmente a eleição do ano que vem. Então a harmonia, ela foi ali esbanjada, né? Colocada a público, não resta nenhuma dúvida dessa sintonia de trabalho entre o doutor Pessoa e o deputado estadual Jeová Alencar. Olha, eu queria passar para a Aida Maciel, mas eu vou pedir o Rafael, tá lá, o Rafa tá lá? Vamos pedir o Rafael para colocar as imagens da reportagem do Eliezer, para a gente ver. Eu queria que a Aida comentasse esse sorriso do doutor Pessoa, que realmente o carinho, ele gosta do deputado Jeová Alencar, ele gosta, ele tem um carinho especial pro Jeová Alencar. Mostra aí, ó, o sorriso dele. Rapaz, parecia assim um sorriso de pai para filho, né? Um amor paterno, tem como colocar aí, bem do início aí, o que é. Se dá pra gente mostrar aí as imagens. Uma observação interessante. Pois não, Tasso? Enquanto o Rafael encontra ali, uma observação interessante. Quando o deputado fala da atuação independente, é mais ou menos, eu não vou querer fazer oposição, nem tenho espaço no governo.
A independência nesse caso aí é essa. A independência, ela não é opção, ela é a falta de opção. Olha a cara da outra pessoa aí, olha, ó. Olha aí. Ó. Olha lá, chega o bichinho confirmando tudo. Confirmando tudo e assinando sorrindo. embaixo. Rapaz, é muito amor pelo deputado Jeová Alencar. Jeová Alencar não pode perder uma amizade dessa. Olha, e um detalhe ainda. Sim. A decisão de Jeová Alencar, agora pode voltar, Rafael? A decisão de Jeová Alencar em ficar na SAD Sul é um reforço político para a doutora Pessoa, viu? Claro, fortalece o grupo do prefeito. E essa cara de satisfação, como você diz, e esses acenos atrás, positivando, mostra o resultado de toda uma história que a gente não sabia se ia terminar assim, né? Aliás, muitas vezes a gente imaginava que ia terminar mal, né? Acho que vocês, exatamente, Douglas, acho que vocês concordam. Por todo o histórico que a gente acompanhou aqui, de algumas desistências, ou pelo menos de algumas expressões de desistências, alguns desacordos e embates que tiveram durante todos esses capítulos, a gente chegou a pensar que poderia haver um rompimento quando o próprio Jeová, nas entrevistas que os nossos colegas que cobrem a Assembleia e também nos bastidores com a gente, dizia que ele estava com o prefeito, né? Acontecia o que acontecia, a gente sabe como ele sabe levar a coisa, tem a levada, tem a sintonia, sabe fazer o que em alguns momentos o prefeito não soube fazer com a Câmara, e tá aí o resultado. Jeová Alencar assumindo mesmo a SAAD, ficamos aqui também especulando alguns dias sobre qual a secretaria, quais seriam as vantagens e que secretaria. Quando a gente fala em vantagens, fala nas questões políticas, a gente sabe que, de acordo com as secretarias, né, colegas, as bases são mais trabalhadas, são mais conversadas, você tem mais chance de lidar com a base, de conseguir colher frutos também lá na frente, sem contar com a população, né? Com as demandas da população que você pode atender e os recursos também. Então, essa é uma secretária importante, politicamente, como você disse, eu estou ratificando, doutor Pessoa super mega satisfeito com neologismos, inclusive colocados aí no seu discurso, e a gente só tem a acompanhar agora, o casamento vai continuar pelo jeito, né? O noivado que estava meio com algumas rusgas, agora parece que está tudo certo, e o próprio Jeová Alencar, secretário agora, disse que continua no apoio ao prefeito, ao grupo do prefeito. Essa felicidade toda do doutor Pessoa, Douglas, pode ter uma justificativa. É que nesse casamento que a Edna citou, o noivado que se tornou um casamento, ele saiu de acordo com os termos que o doutor Pessoa colocou. Foi, verdade. Porque Jeová Alencar, os termos de Jeová, era assumir a Secretaria de Governo e permanecer com Juca Alves, sua indicação, lá na SAAD Sul. Ocupar dois espaços importantes. Ocupar dois espaços, porque a indicação da SAAD já era do Jeová. Então foi ali meio que 6 por meia dúzia. O objetivo de Jeová era ter assumido a Secretaria de Governo, que foi deixada essa semana por André Lopes. E eu acho que tem um outro componente nessa história aí também, que é o seguinte: é inegável que o deputado estadual Jeová Alencar tinha pretensões para 2024. Exatamente. Né? É inegável isso. Tá? Sabe disso, Eliezer, Otávio, nosso telespectador. A gente sempre falou aqui que ele vislumbrava 2024. Né? Agora, nesse momento, o que acontece? Ele declarou apoio ao deputado Franzé, não é isso? Isso. Não participou de nenhum biênio. Nenhum biênio, o deputado Jeová Alencar do Republicano nenhuma secretariazinha mostrou insatisfação, né? Nem a quarta secretaria, nada. O que, Tássio? Nem a quarta secretaria. Não, nem a quarta. Não participou de nada. E demonstrou insatisfação dele. E demonstrou insatisfação. Aí ele olha para o lado do PT e diz: não, aqui eu não consigo viabilizar uma candidatura. Olha para os partidos satélites ali, também não tem. Né? Se ele olha para a oposição, já vê o PSDB se mexendo para lançar candidato e tal. Progressista também não se vê muito, né, muito espaço. Ele disse: não, eu vou voltar para cá também, porque pelo menos, olha, o vereador Jeová Alencar, se a gente analisar o vereador fosse expressão, né, porque muito tempo, o deputado estadual Jeová Alencar, com a força política que ele tem, a SAAD Sul, eu queria saber de vocês, sim, por baixo, um cenário pessimista, ele elege 3 vereadores. Aí, Douglas, um fato curioso: o Salão Nobre, deputada Francisca Trindade,
que normalmente tem clima de velório, porque as cerimônias fúnebres são realizadas lá. Hoje não estava com clima de velório. Estava alegre. Hoje não, mas é interessante observar que sobrou para Juca na SAAD Sul, que foi exonerado, deve continuar na SAAD, mas você citou 3 possíveis candidatos que Jeová elegeria. Juca é um deles, né? É muito ligado a Jeová Alencar desde a infância e é o nome que se comenta. Mas é isso, tá? Você acha também 3? Com essa força que ele saiu da eleição, mais SAAD Sul ali, 3 nomes ele elegeria? Vai fazer uma bancada forte. O Eliezer cita aqui Antônio Zé Lira também, que deve ter o apoio de Jeová, que deve apoiar outros candidatos também, mas a gente já destacou, né, Douglas? A eleição para vereador é outra eleição, a transferência de voto não é tão simples assim, apesar de ter muita força na Zona Sul, mas com a votação que teve na última eleição, Jeová já faria 2, que teve mais de 10 mil votos. Mas é preciso observar, Douglas, nesse arranjo todo, que Jeová não foi a primeira opção do prefeito. Ele ofereceu a SAAD Sul para o PT, queria que o PT ampliasse sua participação no governo e, de acordo com a conjuntura que se desenhou, pela falta de acordo entre os petistas, sobrou a SAAD para Jeová e o prefeito volta e refaz essa governabilidade com Gessivaldo na Assembleia. Eu queria tirar uma dúvida com vocês, o seguinte: quando for oferecida, a gente volta já ao assunto de Jeová Alencar, quando for oferecida, ou melhor, quando for oferecido mais espaço para o PT na gestão de Dr. Pessoa, quando o Dr. Pessoa disse, olha, eu quero, né, vocês podem indicar, fazer mais algumas indicações, o Dr. Pessoa não falou, naquele momento ali, ele não falou em aliança política, não. Apoio administrativo. Ele falou aliança administrativa. Porque na entrevista dada pelo ex-deputado Cícero Magalhães, ele disse que o prefeito Dr. Pessoa queria um pacote completo. Então é bom deixar muito claro aqui que o Dr. Pessoa não falou em apoio político, não. Falou em consolidar o apoio administrativo. Aliança administrativa. Política é outra história aí. É mais para frente, mas a verdade seja restabelecida. O prefeito não falou naquele momento uma espécie de troca por apoio político, não. E o executivo estadual, alguns nomes vetaram a participação do executivo municipal também por outros motivos. Aí fica usando aí como pano de fundo a história da eleição, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha só, o secretário da... Sim, mas voltando aqui, eu quero ouvir o Aliás bem rápido. Dá 3, aliás, vereadores, aí nós estamos falando da bancada de Jeová Alencar, viu? Não é nem do partido, é a bancada de Jeová Alencar. Com certeza, é possível fazer uma composição partidária de alto potencial, contando com a estrutura atual do deputado Jeová Alencar e todo esse espaço que ele tem na prefeitura de Teresina. A eleição para vereador, ela é muito personalista, é voto a voto, é através de laços, de conhecimento, de amizade. E quanto mais se faz diretamente pelas pessoas, a capacidade de retorno é maior. O secretário de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, Fábio Abreu, conversou com a Edna Maciel. Bora, Gutenberg. Gutenberg também está pensando no curso. Ele conversou com a Edna Maciel sobre diversos assuntos, funcionamento da secretaria, que ele tomou posse recentemente, funcionamento da secretaria, que engloba Emater e também ADAP. Vamos acompanhar o que ele disse aí. Secretário... Projetos, né, e planejamentos com relação à minha vida política, à minha vida pessoal, profissional. E nesse momento eu tenho um foco muito voltado para a secretaria. Eu entendo que nós precisamos ter esse foco para poder fazer um grande trabalho, e é isso que eu estou me programando. Mas nós temos a política como algo também constante, que devemos estar trabalhando essa parte política. E nós temos um cenário em José de Freitas com 2 perspectivas. A primeira, o vice-prefeito, meu irmão, já é vice-prefeito da cidade por 2 vezes, o prefeito não vai para a reeleição. Então, na minha opinião, é um nome também a ser considerado o vice-prefeito de José de Freitas, Antônio Abreu. Lógico, né, que dentro de um contexto, dentro das possibilidades do que aconteça até lá, eu tenho como objetivo assim, um sonho de ser prefeito da nossa cidade de José de Freitas. Então, me incluo também
mas nessa visão de estarmos dando esse olhar mais focado para quem já está lá. Agora eu vou ouvir eu vi Edna e Elias, todo mundo falou, mas enfim, mas principalmente queria ouvir aí o Tássio. Tássio, tem uma série de investimentos do secretário Fábio Abreu como deputado federal em Zé de Freitas, mas não é pouco não, viu? Agora, por último, vai ser a estrada inteira de acesso a Zé de Freitas, até da Meruoca até a API, Zé de Freitas. Né? A API, exatamente. Então, é inegável essa popularidade dele em José de Freitas, e é um nome que naturalmente está sendo ventilado no município, né? É verdade. Mas José de Freitas, Douglas, está em uma situação política bem interessante. O prefeito Roger Linhares não pode indicar o irmão, San Martin Linhares, que era superintendente do IBAMA, e por isso a família precisará buscar um nome. O vice, Antônio Abreu, irmão de Fábio Abreu, tem um alinhamento já com o Palácio de Karnak. Roger não, tem um alinhamento com a oposição, com Ciro Nogueira, votou, por exemplo, em Margarete, Joel, Silvio Mendes, e tem esse alinhamento com Ciro Nogueira. Então, o município vive essa incerteza, já que Antônio Abreu não consegue alinhar os dois grupos. Então, nós devemos ter uma candidatura de situação e o vice, irmão de Fábio Abreu, que é muito forte. Como Rafael Fontelli já deixou claro, Douglas, ele não espera, não deseja que secretários saiam para ser candidatos. Ele não vai autorizar isso. Ele disse em letras garrafais aqui no Jornal Dia. Então, acho que o nome é... A questão aí, tá, só acho que não é de autorizar. A questão é dizer o seguinte, ó, quem sair para ser candidato não volta mais. E eu acho que o nome, como disse Fábio Abreu, é do irmão. Eu acho que esse impasse no município precisa ser solucionado. Devemos ter um embate de situação e oposição. Aí, tá, me perdoa, você está falando aí então que o grupo que está unido hoje vai lançar dois candidatos, um deles vai ser a situação, outra oposição? É bem possível porque o prefeito não se alinha ao Palácio de Karnak. E essa, Douglas... Mas ele não se alinha ao Palácio Karnak, então ele vai correr o risco de perder a eleição. Quer dizer, não precisa se alinhar ao Palácio Karnak, não. Fábio Abreu já é alinhado, Antônio Abreu já é alinhado, não precisa se alinhar, não. O foco dele é a eleição em Zé de Freitas. Esse impasse que precisa ser solucionado. E é curioso, Douglas, que a situação de Zé de Freitas emula quase toda a região metropolitana, em que Rafael Fontelli já disse que quer aumentar a sua força. Então devemos ter candidaturas em União, José de Freitas, Altos, toda aqui a região metropolitana. Por exemplo, Miguel Alves. Altos não vai ter problema que vai ser o deputado Varto Lacerda. Isso. Contra o prefeito, ele faz só deixar a Assembleia. Não tem carro, não vai ter problema. Mas o prefeito Maxwell tem que se aproximar do Karnak, viu, Douglas? O prefeito Maxwell tem que se aproximar do Karnak, mas não tem como. Quer dizer, é inegável lá o grupo político do deputado Varton Lacerda, da ex-prefeita Patrícia Leal. Então, assim, não tem como. Veja, o atual prefeito de Altos, ele apoiou o presidente Lula no segundo turno. Segundo turno. O apoio dele foi só no segundo turno. E quer um detalhe? Os votos de Lula diminuíram no segundo turno lá em Altos. Muito aliado defendeu o Bolsonaro na sua eleição. Entendeu? O Maxwell da Marinha. A gente falou isso aqui nos bastidores. Diminuiu os votos do presidente Lula lá em Altos. Então assim, será pelo apoio do prefeito? Hein? Será pelo apoio do prefeito? Eu não sei se foi pelo apoio do prefeito, mas coincidentemente aconteceu isso. Então, o que ocorre? O que ocorre é que, historicamente, Varton Lacerda é do PT, historicamente, Patrícia Leal é do PT, quer dizer, não tem como. Quer dizer, e até mesmo por coerência com o próprio discurso, o governador disse: quem foi eleito pela situação, quem esteve comigo, do meu lado, estará comigo. Quem não esteve, está na oposição. Quem esteve do lado de Rafael Fonteles? Patrícia Leal e Varton Lacerda. Né? Um cenário parecido com Miguel Alves, Douglas. O prefeito vem da FETRAF, se filiou ao MDB, aderiu à base de Rafael, e a oposição é Oliveira Neto, pai do deputado Oliveira Neto, aí que é do PT. História, né? Ou seja, mais um município em que vamos ter base contra base. Base contra base. Bom, o secretário Fábio Abreu também falou sobre o destino da senadora Jussara Lima. Aquela história que nós já comentamos aqui, de que haveria um acordo, de quando ela assumisse, filiaria-se ao PT. Mas ela continua no PSDB, olha o que ele disse, no PSD. Eu acho que o momento dessa troca deveria ter sido, se realmente tivesse que acontecer, na filiação, ou melhor, no momento que ela foi nomeada lá senadora. Eu acho que agora as coisas se acomodam
e ela permanece no PSD, até mesmo porque é uma exigência do presidente nacional do partido, e com razão, né, porque é suplente e é filiada ao PSD. Então, permanece na base, logicamente que as votações importantes ela vai acompanhar, lógico, pela descrição individual dela, mas pela lógica ela vai acompanhar as votações. Eu não vejo essa questão de nenhum problema com relação a ela distorcer ou destoar das votações necessárias para o bem do nosso país. Aliás, aí não tem mais sentido, né? Quer dizer, aliás, eu acho até que a filiação ao PT deveria acontecer antes da posse, né? Exatamente. Lembrar da coligação cruzada que foi feita aqui, PSD com MDB, e os deputados estaduais foram liberados, mas Gilberto Kassab não abriu mão dos federais. Nesse momento ele já deu um recado, que aquilo que for a nível de Brasília é prioridade para o PSD e o Diretório Nacional não abre mão. Não seria diferente no caso aí da senadora Jussara. É uma peça importante, é um agente importante nas discussões, nas pautas, nas votações e também para preencher o critério de transferência de recursos para o partido. Então não dá para abrir mão, né, principalmente considerando que o PT é bem maior, o PSD perderia, né, legalmente o apoio, aquilo que agrega a senadora Jussara Lima. É torcer, no caso aí da relação, para que não haja nenhum conflito entre os dois partidos. Não tem perigo. Enquanto estiverem na base... Gilberto Kassab vai perder essa participação no governo. E o próprio Fábio Abreu, na entrevista que ele concedeu a mim, ele disse que é provável que realmente ela continue votando. Não, o PSD está na base do presidente Lula. Isso aí então, isso não vai influenciar nem contribuir afetar, no caso. A verdade é que o PSD nunca foi oposição, né? Então, não, o PSD é difícil ir para a oposição, é muito difícil ir para a oposição. Entendeu? Vai ficar até o finalzinho aí. É só uma coisa a mais, né? Ingrediente. Otávio, na sua opinião também o momento era antes, né? Agora, quer dizer, você tem a nomeação de Wellington Dias para o Ministério do Desenvolvimento Social, a posse de Jussara Lima, aí depois tem um evento de filiação partida, quer dizer, não tem mais cabimento. Nas declarações oficiais, a própria senadora Jussara havia afirmado lá atrás que tinha essa tendência de ir para o PT. Mas me parece que era muito mais no discurso oficial, Douglas, porque sempre foi a intenção de Jussara, do deputado federal Júlio César, mantê-la no PSD. Me parece mais uma questão do próprio Partido dos Trabalhadores, capricho do Partido dos Trabalhadores, para ter, numericamente, no Senado Federal, uma bancada robusta com a presença de Jussara. Politicamente, a presença dela no PSD ou no PT pouco faz diferença, porque os partidos estão alinhados no Congresso Nacional. Alguém ouviu, ou foi dito em algum momento, antes do processo eleitoral, durante o processo eleitoral, que dentro de um acordo que tenha sido feito, enfim, estava essa filiação ao PT? Não. Você lembra disso, não? Momento algum. Você lembra, Eliezer? Não. Eu não lembro disso, a não ser... Surgiu a especulação depois. E se tivesse um acordo, que foi um acordo lá, digamos, interna corporis, como se diz, né? Quer dizer, uma coisa lá... Uma conversa entre eles. Mas ninguém ouviu isso. O ministro deu canetado aqui já, não tem mais o que fazer. Coloca na tela aí o Dia Rural. Amanhã tem o Dia Rural... Edna Maciel apresentando a reportagem do Raimundaço, a partir das 8 horas, Edna. Isso, está na estrada já, né? Inclusive, nós temos uma entrevista maior com o secretário Fábio Abreu, detalhando sobre essa fusão das secretarias, projetos, planejamentos, enfim. É claro que temos também os sabores no campo, né? Que dá aquelas dicas maravilhosas pra gente. O James adora. O Zan Viana vem com cada receita maravilhosa. Enfim, tudo sobre o campo e o agronegócio também, né? A gente falando das startups, da evolução tecnológica no campo. Amanhã às 8. E reprise no domingo. No domingo às 8 da manhã. Tá, você quer me informar todo o Sabores do Campo, quadro do James, Edna. Não, falando em James, eu quero deixar muito claro aqui que depois que iniciou o Dia Rural, nunca mais esse homem foi a Ceasa. Nunca mais! Nunca!
Toda viagem de volta tá abastecido lá, mas isso mesmo faz parte. O que tem de piqui na casa dele? Principalmente piqui gigante, aquele que tem mais caroço, só carne. Tivemos matéria de piqui gigante, viu? Rapaz, olha, para esse abastecimento ficar fixo, inventaram uma série de piqui gigante, uma série de reportagens, só com piqui gigante, 5. Olha, tem Abre Alas amanhã, meu querido Mariano, também, né? A partir da 1 da tarde, com transmissão ao vivo do Yacht Clube de Teresina. O Abre Alas, que é o programa mais tradicional do carnaval piauiense. Meu amigo Mariano com Abre Alas amanhã. O Alan, nosso responsável pela área de marketing, estava lá fazendo os avatares dos programas. Tem mais aí? Vamos lá, o que é que foi mandado aí? Comando geral, agora? Vamos logo chamar para segunda-feira o comando geral, rapidinho aí. Aliás, segunda-feira, as primeiras notícias do dia e da semana. Exatamente, a partir das 6 horas na FM Dia 92,7 e a partir das 7 horas também pela O Dia TV, comando geral. E aí tem 11h40 o jornal O Dia no Ar, na FM O Dia. Eu comando o jornal, eu só sou, né, o fio condutor ali, mas quem faz o jornal são todos esses que estão aqui e mais jornalistas que participam do jornal de 11h40 às 12h40 na FM O Dia, o jornal O Dia no Ar, na FM O Dia. Muito obrigado pela sua audiência. Quem vai ao curso, muita prudência, mas muita prudência mesmo, para ir para se divertir, depois voltar para casa com boas histórias para contar, né? Muita prudência e muito cuidado. A gente volta na segunda-feira, logo após o Rota do Dia com Valba Estourado. Bom final de semana, até segunda.